Boa noite, segunda edição do novo programa desportivo da nossa rádio. Hoje à mesa temos o judo e os nossos convidados são os mestres Manuel Francisquinho, boa noite, e Filipe Lopes, boa noite. Quem são estes dois mestres? Filipe Alexandre Correia Lopes faz 40 anos dia 14 de outubro, portanto no próximo mês, e como atleta tem um currículo variado com várias medalhas, nomeadamente de bronze do Campeonato Nacional de Júniores 98, prata nos séniores em 2000-2001, medalha de ouro em Castelo Branco séniores 2001-2002 e várias vezes campeão zonal de júnior. Como treinador, nesta altura, treinador do SCOCS, Sport Clube Operário de Sensoldos, e tem curso de treinador grau 3, tem também um currículo enorme no que diz respeito a treinador, campeão nacional de equipas júniores masculinas, campeão nacional de cadetes, também campeão nacional de juvenis de equipas e vários campeões nacionais. É também diretor técnico da Associação de Judo de Santarém e, claro, comentador da Rádio Hertz. Manuel António Pinheiro Francisquinho, 60 anos, cinto negro 6º Dan da Federação Portuguesa de Judo. De resto, é uma das pessoas que em Tomar começou com o judo em 1974 no Sporting Clube Tomar. Depois passou por vários clubes, como por exemplo o Núcleo de Judo de Santarém, o Judo Clube de Abrantes, os Boinas Verdes e o Recreativo 1º de Outubro no entroncamento. Regressou ao Sporting Tomar em 89-93 para depois passar pela Sociedade Crovaceirense, ainda pela Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, onde teve muitos dos anos de 94 a 2013 e depois, a partir de 2010, com a Associação de Marinheiros Clube de Judo de Ferreira do Zezer e também o regresso como treinador ao Sporting Tomar, onde está nesta altura. O mestre Francisquinho tem também vários atletas de nomeada a nível nacional, vários campeões nacionais. Recordo-me, por exemplo, de Guilherme e Miguel Lopes, entre outros, e também foi treinador da Patrícia Sampaio, que é uma atleta tomarense que, nesta altura, a melhor atleta e com mais currículo no judo em Tomar e também a nível nacional, recentemente bicampeã de júniores, bicampeã europeia de júniores. Portanto, esta conversa vai, claro, remeter-se ao judo e ao judo, Rui, que é uma modalidade diferente. É verdade. No nosso primeiro programa, a estreia desta nossa emissão, falámos do futebol. O futebol, como toda a gente sabe, é a modalidade rainha e Tomar não foge à regra. Hoje, o judo, temos aqui dois mestres, dois homens ligados a esta modalidade, que é diferente, a componente individual e obviamente que a parte física e mental tem que ser muito bem geridas. Francisquinho, Filipe, uma conversa diferente, uma conversa onde o mais importante é vocês também contarem histórias, contarem como começaram no judo, o que lhes levou para que tivessem esta vertente do desporto, quando praticamente o Francisquinho com mais anos ainda do que o Filipe, quando havia o futebol e havia aquelas transmissões, ou seja, o judo sempre foi uma modalidade relegada para segundo plano e agora só nos últimos anos, com o aparecimento de medalhados para Portugal, é que começou a ter novamente algum impacto. Francisquinho. Boa noite. Antes de mais, eu agradeço aos dois a franqueza de terem convidado para este programa, um modelo extraordinário. Começo por vos dizer que realmente estou ligado ao judo desde os anos 70 e aqui mesmo em Tomar, e não tanto como tu dizias, que de facto o judo não tinha tanta envolvência. O judo sempre teve uma envolvência grande a nível nacional e em Tomar sim também. Eu recordo que quando a gente iniciou aqui a atividade, chegámos a ter 70 judocas em cima do tapete no pavilhão hoje municipal de Tomar, com o então professor na altura aqui de Abrantes, o professor António Dias Correia, que era um cinto negro
nós achávamos uma pessoa extraordinária nos seus ensinamentos e pronto, por ali ficámos. É claro, o Sporting, neste traço histórico, acabou por dispensar o professor, houve ali alguma coisa que não correu muito bem e realmente ficámos sem professor. Ficámos sem professor e a uma dada altura começo a caminhar para o entroncamento, para continuar a atividade que eu gostava. Em Tomar, muitos dos atletas que havia naquela altura, ainda sem recorte, nem sequer recorte nacional tínhamos, porque a afluência aos campeonatos nacionais era de veras muito complicada e nem havia tanto conhecimento do que é que o judo era a nível nacional, para nós, para nós conseguirmos entrar, a informação não só, também os apuramentos, o que quer que fosse, portanto era muito complicado. Portanto, havia umas provas distritais, não havia ainda a associação criada, naquela altura, não havia a associação criada de judo e tal, e a gente fazíamos umas idas ao entroncamento, treinávamos ali no parafuso, vinhamos para casa todos contentes, umas vezes de comboio, outras vezes de motorizado, outras vezes à boleia, íamos fazendo assim o grupo duro e ia continuando assim a treinar. Lá ficámos uns 4, 5 na altura, ficámos uns 4, 5 docas, recordo o professor hoje da Escola Industrial Jacom Braton, o professor Farinha, recordo o Carlos Gândara, recordo o mais conhecido como assistant, que é o Carlos Ribeiro, e recordo o Tita, o massagista, portanto, tudo gente dessa altura, portanto, gente que ficou e foi trabalhando, treinando, sempre com vontade de dar mais continuidade à atividade. Isto deu para depois, mais tarde, fazer um curso, os então cursos da Direção-Geral de Desportos. Em que altura? Eu estou a falar aqui nos anos 77, 76. Nos anos 76 vou e abriram. Portanto, havia uma necessidade enorme. É aqui que se faz a propagação do judo nacional. É através dos núcleos da Direção-Geral de Desportos, hoje muito ligado ao IPDJ, fazem-se uns cursos ad hoc ali, com algum envolvimento de federação e professores de caráter nacional. Lembro-me do professor Monge, que foi professor numa área da metodologia do treino, por exemplo. Fizeram-se aqui uns quantos cursos e nascem os primeiros monitores de judo. A envolvência da Direção-Geral de Desportos e os monitores de judo faz a propagação do judo regional. Ou seja, a Direção-Geral de Desportos envolvia-se na cedência de algum material, inclusão do judo em clubes, associações, e os monitores passavam à carga fazendo a divulgação da atividade. Gratuita, naturalmente, e assim se começou a desenvolver. Portanto, o traço em Tomar inicia desta maneira, com o núcleo de judo a funcionar, o núcleo de judo número 3, se não estou em erro era o número que tinha, Ferreira de Zézer, núcleo 13, mais tarde depois eu abri um núcleo na Igreja Nova que era o número 16 ou 17, e por todo o distrito, Vila Nova de Orém também, ainda cheguei a dar ajuda em Vila Nova de Orém, portanto começámos muito cedo a envolver-nos com a matéria do ensinamento da atividade, muito cedo mesmo. Isto é claro que depois deu asa a fazer o curso de treinadores, mais à frente. E aí que aparece o Filipe Lopes. O Filipe Lopes, que agora é mais recente da modalidade, claro que a diferença de idades são 20 anos, mas Filipe, tu acabas por ser, e por começar no judo, também como atleta do Francisquinho. Sim, foi em 1989, portanto já são 30 anos, faz 30 anos de judo este ano. Temos que celebrar isso, temos que celebrar 30 anos. É curioso, eu faço, normalmente fiz o inverso daquilo que hoje em dia muitos jovens fazem. Muitos jovens hoje começam a fazer várias modalidades e acabam muitas vezes inclinados para o futebol. Eu fiz o inverso, eu era guarda-redes na altura dos infantis do União, mas eu tinha um primo que era campeão nacional e fazia judo no parafuso, no entroncamento, e o meu tio, portanto, era dirigente da Associação de Judo de Santarém e leva o judo para as Curvaceiras, onde morei durante 30 anos com os meus pais, e gostei dos treinos e disse ao meu pai, olha, eu quero uma coisa em que eu decida, um guarda-redes normalmente sofre um gol, eu queria uma coisa que eu decidisse, e pronto, e foi assim que
Fui o primeiro a levar fato de judo naquele dia, não sei se o Francisquinho se recorda. Eu lembro-me tudo. Levei o Perfeitamente. primeiro, Todo equipado. todo equipado. E pronto, depois fiz a carreira, depois em 95 o mestre Francisquinho veio para a Olimpais, deixou as curvaceiras, e dando ainda algum apoio a alguns atletas mais velhos na altura, e para eu continuar tinha duas opções, ou ficava por ali e era mais um que ficava, ou então investia e vinha à procura de mais, e foi isso que aconteceu. Depois vim para a Olimpais até 99, se não me engano, até que depois fiz a ponte para o Scox. Que diferença é que vocês encontram, Francisquinho, tu, treinador do Filipe? Falamos dos anos 70, falamos dos anos 90, o que é que evoluiu nesse período de tempo? Muita coisa que evoluiu, desde as condições que são dadas aos clubes, as formas de treinamento que nós temos hoje à disposição, ou que vamos tendo à disposição para engrandecer a nossa qualidade enquanto treinadores, aquilo que transmitimos aos atletas que não era transmitido na altura em que eu comecei a fazer judo. Eu entrava... Vocês eram os autodidatas. Era tal e qual. Eu vou-vos dizer uma coisa, a gente iniciávamos a carga de treino às 10 da noite, às 22 horas. Às 22 horas treinávamos hora e meia, perto das 11h30 da noite, terminava o treino e íamos para casa, no outro dia íamos para as escolas, não é? Portanto, era assim que funcionava. Eles hoje não, hoje têm uma abertura maior, o judo está ali às vezes dentro da escola ou à porta de casa e podem ter esta facilidade. É óbvio que há grandes evoluções, como eu dizia, na forma de treinamento, a metodologia de treino, a forma como que hoje temos grandes, e ainda bem que sim, há grandes formações que dão ao treinador muito mais qualidade, dão-lhe a possibilidade dele ser mais experiente e conseguir, digamos, através deste todo o enredo, ter melhores resultados à sua disposição. Um exemplo, Filipe, quando começaste a dedicar ao judo, qual é a ambição que um jovem como tu que deixa o futebol tem para enverdar pelo judo? Um dia competir-se a nível mundial, Jogos Olímpicos, ou simplesmente era o prazer que dava a praticar o judo? Primeiro, como eu disse, eu tinha o objetivo de criar um desporto em que eu decidisse e que fosse, para mim, ou seja, importante. Deixar o coletivo para o individual. Obviamente que depois, dentro da modalidade, nós vamos aprendendo, vamos partilhando e vamos convivendo com outras realidades, e a partir de um certo momento, o objetivo que o indivíduo tem é querer ser cinto negro. Acho que é o primeiro marco, é o primeiro ciclo de uma carreira, ser cinto negro. Depois vem o resto, vem a participação nas competições, desde os escalões jovens até quem quiser fazer carreira chegar aos séniores, que é o grande objetivo, e só depois é que se começa a pensar em querer ter outros resultados de outro nível. E foi isso que sempre me orientou. Primeiro ser cinto negro, ganhar ou medalhar em competições e um dia chegar à Seleção Nacional. Felizmente eu consegui fazer esse percurso, não foi um percurso muito duradouro na Seleção Nacional, também quando eu fazia, já é um bocadinho diferente da época do Francisquinho em termos de atleta, mas eu enquanto atleta do Manuel Francisquinho cheguei à Seleção Nacional de Júniores, mas havia muita rivalidade, existiam muito. 2, 3 competições por ano, hoje temos um calendário repleto, cheio, todos os fins de semana. Se for preciso todos os fins de semana há atividades, mas pronto, nós acho que nós desfrutámos da modalidade nas nossas épocas e hoje estamos... Era muito combatido, quer dizer, ele representava, se não estou em erro, os 73, não era? 73 e depois 81. Pá, a gente... Explica lá isso com mais pormenores. Vamos lá ver, as categorias são distintas, não é? Os pesos, estamos a falar de pesos, os judocas funcionam em categorias de peso, portanto há categorias distintas, sobem 5 kg, 4 kg, 5 kg, 4 e 4 kg. Agora, na altura em que eu treinava e em que a gente tinha estes objetivos, não era fácil, ainda assim, quando a gente treinava 2 dias por semana, se não estou em erro, se calhar 3 dias por semana, os outros já treinavam todos os dias na semana. Quando nós começámos a treinar todos os dias na semana, os outros treinavam de manhã e à tarde. Portanto, e tinham os treinos federativos. Havia aqui uma disparidade de igualdades. Ir a Lisboa era uma coisa do outro mundo. Era um fenómeno. Ter uma medalha nacional,
ter uma medalha nacional, a Golden Pais ter uma medalha nacional naquela altura, foi das melhores coisas que podia ter acontecido e deu asa que a Golden Pais tivesse naquela altura um destaque muito grande a nível nacional e internacional. Eu estive na Golden Pais durante 20 anos, como vocês sabem. Agora, eu orgulho de dizer que era muito complicado a categoria de peso de Filipe a nível nacional, quer dizer, a diferença era abismal entre a nossa capacidade de treino era diminuta em relação aos outros, portanto à partida era muito complicado. Portanto, a medalha na altura tida pelo Filipe, para mim, foi uma medalha de ouro, não foi uma medalha de bronze, foi uma medalha de ouro. Mas pronto, foi uma entre outras dezenas e dezenas delas que conseguimos muitas medalhas. Essa evolução traduziu-se no judo, uma evolução não só a nível distrital e a nível de tomar, mas também a nível nacional. O judo nesta altura é uma modalidade que tem atletas olímpicos, tem medalhas, tem resultados a níveis de campeonatos mundiais e campeonatos europeus, e isso é um facto. Na vossa opinião, e podemos também transportar nesta altura a conversa para a nossa judoca de Tomar, Patrícia Sampaio, a verdade é que a Patrícia tem tido resultados muito bons e no futuro todos esperam que isso seja ainda melhor. O que é que levou ao judo a ter esta dinâmica? Para já, porque as instituições que vão gerindo o judo mais localmente, e falamos não a federação, mas as associações de judo distritais e os clubes começaram a ter outras condições. Muitos técnicos começaram a ter outras habilitações. E no caso da Patrícia, além de ela ter um talento natural, de ser uma força da natureza, ela teve um irmão que também foi muito bom judoca e continua a ser muito bom judoca e um bom treinador. Teve um momento em que a Associação de Judo também conseguiu desenvolver uns projetos que ela foi acompanhando e foi crescendo. Não é por norma, conversávamos muito que ela iria substituir a Emma Ramírez, e está à vista. Ainda ela era juvenil. Não é por ser de Rio Maior, é por ser da mesma categoria e da mesma associação. E da mesma associação, e as características que a Patrícia tinha, neste caso estamos a falar da Patrícia, faziam ver. Obviamente que este crescimento meteórico que ela está a ter, se calhar não pensaríamos que seria assim tão rápido. E por isso as condições de treino melhoraram, o investimento é maior, não só dos clubes, dos treinadores, mas também das famílias. Também é preciso dizer que as famílias têm que estar aqui, são, digamos, o colinho dos atletas, porque hoje em dia um atleta fazer carreira internacional é preciso dinheiro, em fatos, em dorsais, em equipamento. É muito raro. É raro. Portanto, em fatos, dorsais, equipamentos de treino, deslocações a provas, estágios, portanto, tudo isso está no desenvolvimento. E felizmente o desenvolvimento do judo foi-se dando, obviamente também a comunicação social tem esse mérito, e quando o judo começa a ser desenvolvido também mais no meio escolar, a detecção de talentos também começa a ser feita mais precocemente, e isso leva a que nós possamos começar a trabalhar os atletas muito mais rápido e levá-los a atingir outros resultados. E hoje, desculpa lá, Vasquinho, hoje levar um atleta a Lisboa é uma coisa perfeitamente normal. Hoje um atleta, hoje um atleta, digamos, do interior do país, como tem chega a Lisboa um campeonato nacional e dá luta e é campeão nacional, e portanto essas barreiras já não existem, porque a dimensão de Lisboa, Coimbra, e são os dois grandes centros de judo em Portugal, continuam a ter soberania porque tem muita gente a treinar. Agora, nós mais locais e pequenos, é para nós claramente um orgulho levarmos 2, 3 atletas a um campeão e tirarmos medalhas. Acho que é sinal de um trabalho
que se está a fazer no terreno. Deixa-me só dizer aqui uma coisa ainda. O que ele está a dizer é extremamente real e para nós, enquanto distrito, vocês não têm a mínima ideia, também não tenho aqui dados estatísticos para vos dar isso, a quantidade de medalhas nacionais que nós temos arrebatado. Temos de falar de campeões nacionais. Campeões nacionais, mas tens que andar mais para trás, tens que andar muito mais para trás, exatamente. Eu na Golden Pies, se não estou em erro, eu consegui sacar a nível nacional medalhas, vou-te dizer nomes, Igor Sampaio, Guilherme. Olha, o Igor Sampaio foi campeão nacional de juvenis. O treinador da Patrícia, irmão da Exatamente, Patrícia. o irmão da Patrícia, que era eu que treinava. Foi campeão nacional desde juvenil até júnior e ainda medalha universitária. Isto são uma data de anos a ter, estou a falar desde os 12 até se calhar aí aos 17, 18 anos. Repara, depois temos o Renato que trabalhou e muitíssimo bem, campeão nacional, medalhado em taças da Europa, participou nos campeonatos do mundo, igual como o Bruno Barros agora também está num bom percurso. Temos Guilherme Ruela, temos João Cristiano Dias, temos o João Lopes da Secoques também, temos monta e miúdas. O Bruno Caldeira e miúdas. Quando é que aparecem as miúdas? As miúdas aparecem muito naturalmente. Eu vou-te falar da Patrícia. Eu vou-te falar da Patrícia. É que tu sempre tivemos. Eu vou-te falar da Patrícia, por exemplo, a Patrícia Sampaio. A Patrícia, que é uma história que muita gente não tem, se ela me está a ouvir, isto é real. A Patrícia, por volta dos 8, 9 anos, já o irmão treinava. Ela já era campeão nacional do irmão. Então eu ia muito ao café dos pais, beber um café e dizia para a Patrícia: tu tens de vir para o judo, pá. Ela fazia balé. A Patrícia fazia balé. Ou tinha intenções de fazer balé. E um dia aparece-me no judo. É a história da Patrícia, um dia aparece no judo e não sai mais. A Patrícia, nas provas distritais onde a gente fazíamos, porque cresceu muito rapidamente, mas tinha uma idade menor, mas cresceu muito, era muito alta, tinha uma estatura bem desenvolvida para o que era. Nunca fazia com miúdas, praticamente fazia com rapazes. Portanto, era permitido que isso acontecesse. O desenvolvimento da Patrícia, além de ser um desenvolvimento precoce, foi um desenvolvimento de formação muito acelerado, porque a Patrícia praticamente nunca teve aulas de judo de iniciação, entrou sempre nas classes já média, formação, competição, e a treinar todos os dias. Já agora, pegando na iniciação, qual é a idade que vocês aconselham para uma criança começar no judo? Isto depende dos clubes, depende dos treinadores, depende da tua opinião. Na minha opinião, é assim, eu presumo que teremos que dividir, e eu divido isso nas minhas turmas. O pré-judo, onde a gente faz por 30, 35 minutos uma iniciação à atividade com miúdos entre os 4 e 5 anos. Depois um judo mais formativo, iniciativo ao judo, já com algumas introduções da atividade, 6, 7 anos, 8 anos. Depois faço umas turmas já lhes chamo os iniciados, e depois das outras turmas os juvenis, e depois tenho uma turma de competição. Mas mais ou menos ali a partir dos 12 e avante, faço as turmas de competição. Até lá gosto de separar as formas de treinamento, aquilo que a gente faz. Quais são as várias etapas de um atleta? O atleta tem variadíssimas etapas, portanto, tu quando falas etapas estás a querer referir aqui. A evolução que ele tem em termos de pré-competição, competição. Sim, é assim. Ou seja, estamos aqui a falar, e há pouco falámos sobre isso, que eu penso que o judo, sendo uma modalidade individual, terá que ter uma componente ainda muito mais forte em termos mentais, em termos psicológicos do que qualquer outro desporto, não é? Porque ao fim e ao cabo é um confronto entre duas pessoas. Tem que se preparar. Como é que o mestre analisa se o atleta tem ou não um comportamento capaz de enfrentar em termos psicológicos em combate, por exemplo? Sabes que a partir de que altura é que consegues, e o Filipe, prever que isso aconteça? É muito instável. Os desportos de luta, e nomeadamente o judo, eu presumo que o Filipe está de acordo com isso, nós passamos por fases muito complicadas.
sentimos mesmo às vezes atletas que têm um comportamento muito bom dentro do treino, portanto estão focados no treino, treinam muito bem, treinam duro, mas depois na fase competitiva, quando a gente entra lá para dentro ou quando eles entram lá para dentro do quadrado, vacilam um bocadinho, há uma quebra. Há uma quebra emocional, há uma quebra psíquica, há uma quebra de autoestima muitas das vezes também. Tudo isso tem que ser trabalhado no treino a treino e na convivência e na transmissão de conhecimentos nossos para com eles e na passagem também por vários treinamentos a vários níveis, treinamentos distritais, treinamentos regionais, treinamentos nacionais, provas internacionais de vários graus mais acessíveis. É um bocado como preparar uma época do futebol. Vamos fazer aqui uns jogos de futebol com umas equipas mais sui generis, de forma a que se consiga aqui manter algum equilíbrio, um resultado e uma formação. Parte por isso também. Não sei se o Filipe comunga da mesma coisa ou se quer... É isso, eu tenho... Há outros fatores. A vida que o atleta tem fora do tapete, os fatores externos também têm uma grande cota à parte. A parte familiar, os amigos, a forma de olhar o desporto, porque ele pode gostar muito de treinar, mas sai do treino e não tem uma conduta própria de um atleta, quando chega a hora da competição, não está lá. Aquilo não sai. E portanto, e nesse caso, e voltando à Patrícia, é uma miúda extremamente focada, ela sabe o que quer, mesmo com os problemas familiares que tem, neste momento. E queria aproveitar para dar um abraço ao Jonas, ao pai, que um abraço ao Jonas, que está a recuperar e esperamos que recupere rápido. Portanto, mesmo com isso, ela é extremamente focada e, portanto, é um grande exemplo de como o judo ou o desporto em si faz a diferença. Portanto, o judo, como as artes marciais, tem esta predominância, porque eu costumo dizer que o judo serve para acalmar aqueles que são mais ativos e para libertar os que são mais tímidos. E, portanto, e depois é caso a caso. É muito... Parece-nos todos os dias no tatami variedíssimos casos que às vezes pensamos assim, bem, o que é que eu vou fazer agora? Não é? No que diz respeito ao aspecto organizativo, Tomar é uma cidade sui generis no que diz respeito ao judo. Tem 3 clubes e cada um faz o seu trabalho. O caso do SCOC, Sport Clube Operário de Sensoldos. Tens tido apoio? Qual é que tem sido o objetivo e como é que tem trabalhado o SCOC no judo? Bem, o SCOC tem, desde que eu entrei, o primeiro era ver se aquilo ganhava raízes. Felizmente ganhou raízes e fomos sendo passo a passo crescendo. Nós começámos em Sensoldos, depois eu percebi que não ia crescer, até porque depois eu também tinha um colégio no João de Deus, que já do judo desde 2003, iam sair miúdos, e para aproveitar todo esse trabalho decidiu-se então abrir o centro de treinos em Tomar, e a partir daí a coisa começou. Obviamente que há uma geração onde começa realmente a lançar os resultados esportivos. E a partir dessa geração, que é a geração de 96, estabilizámos o centro de treinos, estabilizámos os objetivos. Houve também um grande conjunto de familiares que colaboraram pronto, como disse anteriormente, o colinho da família é muito importante. Pronto, e a partir daí o clube sempre colaborou e deu todas as condições de trabalho, mesmo com as condições por vezes financeiras não sendo as melhores, mas nunca negou um estágio, nunca negou uma prova, e portanto tem crescido. E depois obviamente a parte do treino e a parte do querer dos atletas faz toda a diferença. No caso do Sporting Tomar, Francisquinho, o Francisquinho tem, além de se treinar nesta altura, o Sporting Tomar tem o termo de comparação porque tem também um clube em Ferreira do Zezer, mas o Francisquinho teve 3 vezes no Sporting Tomar, esta é a terceira, e o Sporting Tomar sendo sempre um clube que investe no hockey patins, isso é certo e sabido. Como é que tem sido o judo no Sporting Tomar nesta altura? Nesta altura, o Sporting Tomar traduz-se por tem uma secção de judo que funciona e que tem resultados, e evidentemente que temos um espaço na sede
Mas pronto, somos um pouco autónomos nessa situação. Portanto, a secção de judo cria os seus meios de subsistência, com festinhas, com algumas organizações que faz ao longo do ano, nomeadamente um encontro que a gente denomina o Judo Kids, que envolve as crianças todas aqui do distrito e mais um ou outro clube convidado para um treino conjunto, e nestes treinos conjuntos normalmente temos também um propósito de fazer um aspecto cultural. Lembro-me que da última vez fomos visitar o convento, por exemplo. É uma maior abrangência, sim, não uma abrangência não só desportiva, mas sim também no contexto familiar, que se desloca e que normalmente ficam ali, aguardam ali, estão ali de fim-capé à espera que termine a sessão. Não. Este encontro tem duas vertentes, é a vertente de treino, a vertente de convívio e intersocial ali. Já agora, Francisco, para além do Sporting de Mar, como o Paulo realçou, sei que tens um projeto também bastante ambicioso e que consegues ao mesmo tempo conjugar em Ferreira do Zezer. Fala-nos um pouco sobre isso. Este é um projeto bom. E como é que eu apareço em Ferreira do Zezer? Era bom também dizer-vos isso. Eu lembro, uma vez estivemos lá com o Nuno Delgado, sim, já faz lá vão 15 anos. Faz parte do projeto. Este projeto em Ferreira de Zezer tem a ver com o início do judo também em Ferreira de Zezer. Eu dei judo em Ferreira de Zezer por volta dos anos 78, nesses núcleos da Direção-Geral de Desportos. É óbvio que por várias transformações da minha vida profissional e depois na altura, nomeadamente o serviço militar, aquilo não continuou. Mas o projeto estava na gaveta e o agora ainda Presidente da Câmara, uma dada altura, chamou-me e perguntou-me se aquilo tinha pernas para andar. Eu abracei o projeto e avançámos. Iniciámos com um projeto social que se integrou no âmbito escolar e tinha como patrono o Nuno Delgado. Ou seja, havia que fazer o judo entrar na escola. E com este sistema que o Nuno também tinha e tem ainda hoje a nível nacional, um sistema de integração no judo nas escolas, fizemos o projeto Viver junto da autarquia local, junto do clube local que nos acolheu ou que iniciou a atividade quando eu entrei, portanto em 2010, se não estou em erro, é a Associação de Marinheiros de Ferreira de Zezer e o agrupamento de escolas. Portanto, este projeto abarcou desde essa altura e até hoje, vai começar agora novamente no dia 4, no mesmo agrupamento. É um projeto de âmbito social. As crianças têm direito a fazer judo integrado no currículo escolar, não é uma AEC. É uma aula de judo dentro do horário escolar. Ou seja, a criança tem as suas aulas e a partir de um determinado horário, num dia da semana, tem 45 minutos de judo. Estamos a dar judo a começar neste momento, dia 4, vamos começar com cerca de 200 miúdos em agrupamento de escola de Ferreira de Zezer, mas que também abrange as Areias, que faz parte do mesmo agrupamento. Portanto, eu desloco-me para essas aulas e fomento essa atividade, em paralelo com os marinheiros, que têm o seu horário, têm a sua atividade. Filipe, tu és também dirigente e tens responsabilidades no que diz respeito à organização do judo a nível distrito, nomeadamente como diretor técnico da Associação de Judo de Santarém. Queria começar por te perguntar, neste caso e neste aspecto, se achas, por exemplo, no caso de Tomar, que há 3 clubes de judo, seria benéfico os 3 serem um mais forte? Não sei. É uma pergunta que não sei. Se calhar um dia. Se calhar foi falta de não ter acontecido há mais tempo. Pois, se calhar não. Já podia ter acontecido. Você já pensou em criar um clube do zero? Não sei. Ou uma fusão? Não sei. Se calhar toda a gente pensou. Pois, se calhar. Toda a gente pensou. Vantagem? Podia ter as suas vantagens. Ou tem mais vantagens do que desvantagens? Mas não vejo se tem vantagens ou não. Todos nós temos as nossas ideias, obviamente se as ideias se comungarem, obviamente seriam podia-vos responder com outra pergunta sobre outra modalidade, mas não o vou fazer. Não, todos temos as nossas ideias, os projetos, como disse o Francisquinho muito bem, poderia ser possível, mas nunca foi ainda alicerçado isso, até porque o respeito pelas instituições que nós representamos é algo que temos que saber e temos que manter e obviamente, pronto. Mas hoje, atualmente,
os 3 clubes treinam juntos. Os treinadores conversam, os treinadores por vezes ajudam-se mutuamente a resolver alguns problemas dos atletas de uns e dos outros, e por isso agora, como diretor técnico, não vejo qualquer tipo de problema, até porque o Tomar, se calhar por alguma maneira é o polo mais forte do distrito de Santarém e se calhar um dos mais fortes da zona centro. E provavelmente só aqui temos em Tomar, não tenho aqui de cabeça, porque não tenho aqui a estatística, que por acaso sou eu que a faço, não a trouxe, mas sei que só de um momento para o outro temos 5 ou 6 campeões nacionais, onde Coimbra consegue ter, se calhar nem isso tem, e tem muito mais clubes, muito mais atletas. E essa é a razão da minha pergunta. Se realmente com a fusão dos 3 clubes a potenciação dos atletas seria melhor, ou seja, juntos somos mais fortes. É aquele slogan assim, estamos em campanha eleitoral, mas nada tem a ver com política. Mas a verdade é que parece-me pertinente esta questão. Juízo que sim, eu penso que seria certo isso, o slogan seria esse, juntos seremos mais fortes. Mas é como ele diz, e muito bem, há instituições que nos apoiam ou que nos têm dado estes créditos e no momento não é muito fácil também virar essa página, não é? Penso que não seja muito fácil virar essa página. Mas pronto, eu ia dizer qualquer coisa que entretanto... Mas já agora só uma pergunta, Paulo, peço desculpa. O que é que te faz um mestre do judo? O que é que faz? O que é que te faz a ti ser um mestre do judo? A paixão pela atividade nasceu muito cedo, e ainda agora eu ia dizer isso e depois acabei por não dizer, só falei dos treinamentos. Sabes que naquela altura nós não tínhamos mesmo mais nada para fazer e havia um modelo de querer fazer qualquer coisa de diferente dos outros. E eu achei que naquela altura ser diferente dos outros era não beber, era não jogar... Ou seja, há regras sagradas em termos de evolução de um... É o código, há um código de moral, há aqui um código. Aliás, eu daqui a pouco vou fazer aqui uma pergunta ao Paulo, porque ele está aqui, falámos há pouco do colinho das famílias, e o Paulo tem também algo a dizer sobre isso. Mas repara, portanto, fugir das bebidas, fugir das noitadas, quer dizer, isso, naquela altura, foi, digamos, o modelo, a imagem que eu quis seguir. Sentir-me-ia mais forte, quer fisicamente, quer intelectualmente, quer até nas minhas relações, eu sentiria-me mais à vontade. Não era que eu fosse um miúdo introvertido, também não era muito extrovertido, mas penso que me deu uma determinada... Um orgulho próprio, eu não lhe chamaria de orgulho, eu chamaria de uma autoestima mais elevada. Sentir-me-ia sempre, naqueles momentos, muito, quando acabava um treino, parece que saía dali com uma qualidade extraordinária. Portanto, hoje em dia... sempre mais homem, mais bem formado, essencialmente mais bem formado. Essencialmente, dizer-vos que essa passagem, essa transmissão que ao longo da vida eu fui criando com os clubes onde me orgulho de ter dado judo, fez com que hoje, a nível de Portugal, a nível nacional, não querendo ser mais papista que o Papa, mas presumo que tenho cerca de 10, 12 treinadores de judo em Portugal a dar judo. Isto é a semente lançada, portanto em Tomar, no Algarve, no entroncamento, Filipe, em Torres Novas. Qual é a tua ambição agora? O Francisquinho, a vida é mesmo assim, ninguém pode enganar a natureza. A tua ambição? É continuar a trabalhar. Fazer mais campeões como o Francisquinho? Não, formar mais pessoas. Mais homens. É isso. Os campeões no desporto só podem ser campeões se forem bem campeões na vida. E isso nós estamos cá e temos que fazer esse papel. Engane-se aquele que pensa que por ter bons treinadores desportivos vão ser campeões. Não vão. Podem não chegar lá. Eu costumo dizer que 30 ou 40% é talento, o resto é trabalho. E o treinador não vai fazer o trabalho do atleta. Eu até costumo dizer muito, porque já tive estes exemplos, e ele se calhar também, não sei. Às vezes temos atletas que menosprezam o seu adversário. São os talentosos. Eu tenho talento. E porque tenho talento, não precisam de treinar tanto. Esquecem-se que os outros conhecem a história da lebre e da tartaruga. Por conseguinte,
quando entram com o talento, mas não entram E com... vocês ambos já ficaram decepcionados com atletas? Também. Sim. Já tive várias decepções e a gente ao longo da vida vai tendo. Mas é fruto de todo este trabalho. Mas também temos alegrias. Repara, em Tomar fizeram-se durante muitos anos 10 torneios internacionais, o Torneio Internacional Cidade de Tomar. Um Torneio Internacional Cidade de Tomar. Hoje faz-se com um apoio muito grande aqui do Filipe e da Associação de Judo também, dos clubes que intervêm, o Estágio Internacional de Tomar. Em Ferreira de Azezer fazem-se este ano as 9 edições do Budo Spirit. Era uma peça que ficou agregada ao patrono do Nuno Delgado. Portanto, um estágio de judo internacional também. Portanto, Ferreira de Azezer, por altura de Natal, recebe cerca de 250 judocas de todo Portugal e alguns de outros países. Portanto, a continuidade destas tarefas, o assumir destas posições e o ver mais longe, não me quer dizer a mim que eu estagnei. Eu não estagnei. Como treinador, eu penso que não tenho reforma. A reforma de um treinador de judo não existe. Eu penso que não existe, pelo menos a nível nacional não a vejo. Eu não vou ter reforma, eu vou trabalhar até aqui falar. Eu quando falo de reforma não estou a falar economicamente, estou a falar a reforma que é pendurar as chuteiras. Como se diz aqui, pendurar o fato de judo. Não penduras o fato de judo. O judogi. Kimono, e depois eu... Não se pode dizer aqui. Não se pode dizer O kimono é um traje japonês usado pelas senhoras no seu dia-a-dia e do antigamente. O judogi transforma-se em duas palavras que juntam judo, judó e gi, portanto que é o termo fato de judo, fato para o judoca. Já agora, rapidamente, Paulo, tu tens aqui também uma palavra a dizer rapidamente, tens um filho que pratica judo, o que é que lhe transmites no dia-a-dia? Eu não sou convidado, não estou aqui para responder. És meu convidado agora. Tenho 2 filhos que fazem Vocês dão judo. permissão? Claro. Tenho dois filhos que fazem judo e é uma modalidade que eu inicialmente, não sei porque, sempre fui adepto do desporto coletivo. Quando eles optaram por fazer um desporto individual, só tive que apoiá-los. E é isso que tenho feito até hoje. E eles conhecem, eles treinadores podem falar melhor que eu sobre isso. Sabes que há uma coisa nesta conversa que é interessante dizer. Muitas das vezes, e eu penso que o Filipe também comunga disso, não tenho a certeza, mas penso que sim, não tenho como que não digas que sim. É o seguinte, e não estou a influenciar, é o seguinte, muitas das vezes, é verdade, a família não apoia tanto assim quanto deve de apoiar. E será porque o Paulo, por exemplo, neste exemplo do Paulo, sempre foi um homem do futebol, sempre não, eu penso que às vezes é por desconhecimento, do que é transmitido. Então, o que é que um pai de um atleta de judo espera? Eu posso falar um pouco sobre isso? Deixa-me dizer-te o que é que eu queria dizer. Portanto, eu penso que nesta transmissão às vezes existe aquela situação escolar e traduz-se um pouco porque estás ali a fazer esta atividade e não tens resultados escolares e às vezes há também aquele fim-capé, como não tens resultados escolares agora deixas de fazer os fatores o judo, os fatores externos. Portanto, enquanto que outros há que apoiam seriamente, dizendo não, tu perdestes, mas vamos trabalhar mais, vamos conseguir juntos chegar àquilo que tu queres, o teu objetivo. O Filipe tinha um objetivo, era ser cinto negro. Eu tinha outros objetivos para o Filipe na altura, eu queria que ele fosse uma medalha nacional. Ele foi medalha nacional. Para mim o ser cinto negro era um segundo objetivo. E a partir do momento em que esse cinto negro aparece, os objetivos do treinador, do Filipe enquanto que atleta, começaram também a ser mais regulares e mais apariram-se outras portas, a arbitragem, o treinador e diabo a sério. Mas dizer-te o seguinte, ou dizer-vos o seguinte, que muitas das vezes a família recai nesta situação, não deixar o miúdo ir treinar porque o miúdo teve mau resultado escolar. Eu digo-vos uma coisa, a grande parte dos melhores judocas que eu tive até hoje são todos bem formados. Foram todos grandes judocas, são todos, e não quero estar aqui a evidenciar nomes, mas são os engenheiros, são os advogados, são os professores de educação física, são os professores de judo, são os licenciados em vários, os fisioterapeutas, os médicos, essas são as minhas medalhas. Então, os médicos. Porque o Filipe tem falado um pouco menos agora, estás a tomar o nosso tempo de antena. Querias responder um pouco à parte familiar? Não, eu vou falar, vem a parte familiar. Eu, enquanto atleta, treinador, árbitro,
muito porque a minha família colaborou. O Francisquinho está aqui, é testemunha. É verdade, o pai acompanhava todos os dias ao treino. Não sou eu, como o meu irmão. Mãe e o irmão. O meu irmão foi, não sei se lembra, o Tiago Lopes foi da Gualdim Paz, depois mudou. É um tumarense que foi. Agora a Patrícia já o suplantou, ganhou o primeiro mês no judo a ganhar uma medalha no Campeonato da Europa e estar na luta por os Jogos Olímpicos, agora não ir por mera acaso. Mas os meus pais sempre tiveram. Os meus pais esperavam por mim às 10 ou 10 e meia quando terminava o treino. Quando o meu irmão mudou e foi para treinar para Torres Novas, ele terminava a escola, iam às 4 da tarde do Vale da Torres Novas, vinham quando acabar o trabalho, depois iam para a escola às 10 ou 11 da noite. Portanto, os pais, se não for este background, hoje, com as atividades e com as responsabilidades que existem, os atletas não conseguem chegar lá. Ou então há aquelas famílias que chegam lá, depositam, olha, faça qualquer coisa, depois ligue-me para saber quando está pronto. E as coisas, obviamente, isso torna-se mais difícil. Um atleta que chegue, que tenha uma família, que os pais realmente apoiem-no a 100% nesta atividade, o jovem ou o atleta vai se sentir muito mais vigoroso para seguir uma carreira. É óbvio. Eu no clube tenho vários casos desses. Miúdos que foram medalhados em todos os escalões, campeões nacionais, hoje em dia já são licenciados, uns já são fisioterapeutas. Eu que tenho 20 anos de carreira de treinador, já tenho atletas que são farmacêuticos, engenheiros civis, licenciados em educação física e já estão a trabalhar, já são treinadores, já são treinadores. Também é igual. Portanto, essas são verdadeiramente as medalhas. Vou-vos contar uma história aqui que me aconteceu há 2 anos. Eu tive um atleta que por outras razões mudou de vida, mudou de local e eu sempre mantenho uma ligação com eles, independentemente de fazerem judo ou não, porque eu digo que são todos a família, pronto. E que a porta está sempre aberta, a minha casa é se tu casa, e ele disse, tens que vir ao jantar de Natal, vem lá, a malta está com saudades. E ele, coitado, veio com algumas reticências e tal, mas terminado o jantar, toda a gente foi embora e ele foi ficando para o fim. Então, que estás aqui, queria falar com o mestre e tal, então conta lá, e tal, é que agora estou a viver lá sozinho e só agora é que percebo as vezes que você me deu nas orelhas. Portanto, nós, treinadores que acompanhamos muito os miúdos desde tenra idade, somos se calhar aquelas pessoas que substituem muitas vezes a família. Somos motoristas para tentar fazer alguma coisa pelas pessoas. E portanto, quando um jovem de 21 ou 22 anos chega ao pé de nós e diz, olha, eu hoje percebo tudo aquilo e quero-lhe agradecer tudo o que fez por mim, essas é que são as verdadeiras medalhas da nossa missão aqui. E aquilo que nós transmitimos é que eles possam vir a fazer o mesmo por outras pessoas. Portanto, o desporto aqui é isto também, não é só a parte competitiva, porque uma medalha, eu costumo dizer que a medalha só é benéfica durante 15 a 20 segundos. É o momento em que sobe ao pódio e recebe a medalha, a partir do momento que desce do pódio, há outro objetivo imediatamente a seguir e aquilo passa. Eu até dizia que quando trabalhava com eles e quando trabalho com eles e nos clubes, as medalhas que eu tive, e tive temporadas, eu lembro-me na Gualdim Paz, no ano tivemos 12 medalhas nacionais. Na Gualdim Paz, entre primeiros, segundos, terceiros, equipas, juvenis, isto, aquilo, aquilo outro, foi tudo sempre a subir. E eu só lhes dizia, a medalha vem por acréscimo. E a medalha ganhas-a no tapete. Claro. Treinando. É no treino. Treinando. O trabalho que tu fizeres aqui no tapete é aquele que tu depois vais fazer na competição, ganhaste a medalha aqui, não ganhaste lá. Portanto, ela vinha e virá sempre por acréscimo àquilo que tu fazes. Pegando nisso, sabemos também que os clubes têm tido algumas condições melhoradas em termos de apoios. Como é que está, nesta altura, os apoios dos clubes, neste caso do SCOC Sporting de Mar? O que é que falta para o judo ter mais condições para os atletas praticarem o desporto? Neste momento, para mim, a primeira, eles terem vontade de treinar. Tapetes são bons, o espaço é bom, o clube não nega qualquer tipo de participação onde for, tem carrinha. Portanto, acho que neste momento também
pedir coisas que depois só vêm encher, não vale a pena. Portanto, a gestão que está feita. No caso do SCOX, temos atletas a fazer campeonatos da Europa e taças da Europa e, portanto, obviamente que é aí que se calhar custa um bocadinho mais, os apoios à participação internacional, que nós só podemos crescer se a participação internacional for bem apoiada, porque hoje, como dizíamos um bocadinho atrás na conversa, chegar hoje a Lisboa, ganhar uma medalha no Campeonato Nacional, já não é nada do outro mundo, já começa a ser uma coisa habitual. Então temos que lançar os objetivos que é lá fora. Quanto mais atletas tivermos a fazer uma participação internacional, mais próximos estamos de que eles estejam próximos de convocatórias pela Federação e que a Federação possa ajudar e levá-los lá fora. Portanto, é esse no nosso caso. Obviamente que é o que custa um bocadinho mais, fazer um plano onde nós possamos ter colmatadas um orçamento para fazer deslocações internacionais, é muito melhor, nem sempre é, até porque há uma visão ainda, não vou dizer que seja de tomar, mas a nível do interior do país, muito redutora naquilo que é o apoio à participação internacional. Ainda se pensa muito... É muito formatado no campeonato distrital, regional, não, bem, nós no judo neste momento... Pensa sempre pequeno ainda. Muito pequeno. Nós no judo temos 2 medalhas olímpicas, temos um campeão do mundo, campeões da Europa imensos. Vários campeões da Europa. E nós só podemos chegar lá se lançarmos objetivos. E não é por sermos pequenos, não é por sermos numa cidade pequena que não podemos pensar disso. E temos que pensar. Vejam, o nível que temos... E estás satisfeito também? É do clube. Sim. É assim, eu, enquanto disse no início, enquanto clube Sporting, a secção é autónoma, portanto, gera os seus projetos. Instalações, eu estive durante muito tempo a treinar ali na escola Jacó Maraton, mas pronto, era insuportável estarmos a fazer, ainda que fosse pouco, o ajuste económico daquilo que nos era solicitado. É óbvio que estamos na sede a funcionar. Não são as condições ideais, digo-vos que não são, e toda a gente sabe que não são, porque devemos ter um espaço próprio de trabalho. Contudo, também não sinto que no momento me possam dar mais qualquer coisa. Não foi à falta daquilo que a gente já não pediu, nomeadamente junto à autarquia. Já fizemos grandes solicitações para que se conseguisse arranjar um espaço próprio. É porque reparem numa coisa, o espaço próprio de uma determinada secção ou de um determinado desporto, no caso de nós, envolve outro tipo de projetos. Como eu estou a fazer em outros lugares, aqui poderíamos fazer mais. Portanto, e este desporto de concentração, de elevação física e de outro tipo de benefícios que tem, portanto, há uma dinâmica abrangente. Tem que ter algumas condições de trabalho que não são propriamente, às vezes, aquelas que a gente desfruta, minimamente estas. Agora uma pergunta pessoal. Vocês são mestres de judo, judo é um desporto de combate. Até que ponto há um limite nos atletas, nos mestres, em termos desportivos e em termos da sociedade? Ou seja, um atleta que pratique judo, vocês aconselham no seu dia-a-dia a não levar a essa prática, essa capacidade de física eu para... Eu percebi. Essa ideologia de que o judo ou qualquer outra arte marcial tem que obrigatoriamente ser transportado ou não para o exterior é um mito que acontece dos primórdios das atividades marciais. No meu entender, o judo tem um código de moral. E esse código, por nós, treinadores, é todos os dias transmitido. Depois quero colmatar aqui. Eu posso-vos dar essa situação como sendo os valores que a gente transmite. A honra, a modéstia, a sinceridade, a amizade, a cortesia. Portanto, e o fair play, em cima de tudo, são os valores que a gente tenta transmitir à criança, para que ela se consiga formar e estar mais junto da sociedade, melhor junto da sociedade onde ela está a crescer. O transmitirmos que lá fora não podes fazer, ou cá dentro é que tens que fazer, nunca me passou para a cabeça, nem me passa para a cabeça. Aquilo que eu lhes ensino é uma atividade desportiva, de autodefesa, sem dúvida nenhuma que é uma atividade de autodefesa, mas que está convertida, e já Jigoro Kano dizia, Jigoro Kano,
para os mais desentendidos da situação da disciplina, foi o fundador do judo. E quando fundou o judo e retirou os truques das artes marciais usadas no tempo feudal e da arte dos samurais, ele tentou sacar essas artes marciais algumas dos truques, dos golpes, na hora se diziam, hoje dizem-se técnicas, mais, diríamos nós, menos agressivas, para ele fomentar a sua nova atividade, e lhe deu o nome de judo, que quer dizer caminho do suavidade. Judo. Mais tarde a escola Kodokan é a escola da via ou caminho da suavidade. Portanto, dizer-vos que aquilo que ele pensou como professor de Educação Física que era na altura, aquilo que pensou foi duas coisas. Foi colocar o judo na sociedade oriental, por forma a formar pessoas, e tornar o judo um desporto olímpico. E conseguiu, Estamos a falar em 1882 e ele consegue implementar no Japão em 1892 o judo na escola, coisa que no mundo ocidental aparece nos meados dos anos 2000. Mas pronto, era colmatando aqui o que Estás a perceber a diferença? O Francisquinho está a falar. Nós ensinamos o judo não como uma arte marcial, mas como um desporto. Um desporto. Quando nós passamos o judo como um desporto, não estamos a passá-lo como uma outra coisa qualquer, independentemente das ideologias de outras modalidades de combate que existem, que nós sabemos que paixão, nós passamos como um desporto. Muitas vezes os miúdos aparecem, eu vou para o judo porque quero aprender a defender. Eu digo, não, tu vens ao judo para fazer um desporto, para te seres uma pessoa melhor. Simplesmente é isso que nós passamos. Essencialmente isso. Há pais de várias maneiras me aparecem no clube. O meu filho foi ao médico, o médico acha que ele tem que fazer um desporto, por esta razão eu trago-o ao judo. Outros que vêm, o meu filho não tem autoestima levantada, o meu filho sofre bullying na escola, o meu filho é agredido diariamente. O que é que o professor pode fazer para o ajudar a combater essa situação? Não lhe vou ajudar a fazer com truques de judo, não lhe vou ajudar a ensinar para fazer aos outros aquilo que ele treina dentro do clube. Acho que a melhor transmissão que lhe posso dar neste momento é uma boa condição física, saber trabalhar dentro do clube com todos os elementos que estão a trabalhar e interajudarem-se uns aos outros, elevar a sua autoestima com a progressão, com a continuidade e com o treinamento, ainda que ele não seja um bom competidor, que saia uma pessoa bem formada para a vida, executando e fazendo... as medalhas que vocês exatamente, falaram, executando e fazendo a atividade sempre com alguma regularidade, quanto mais não seja, para os seus benefícios físicos, intelectuais e mentais. Já agora, só para uma última pergunta. A nível federativo, como é que estamos nesta altura? Estás com menos tempo de antena. Queremos sempre essa dose. Estamos mais ou menos estáveis. Agora, explica o processo, porque não é igual ao que conhecemos do futebol, mas não tem muitas diferenças. Eu explico, vou tentar resumir, porque explicar o que está no regulamento é um bocado, seria entediante para os ouvintes. Não, hoje em dia a Federação Portuguesa de Judo está dentro daquilo que é o novo regulamento jurídico das federações desportivas, que tem, se eu não me engano, 90 delegados, entre eles são os treinadores, são os árbitros, são 19 associações, são as 19 associações, porque tem as duas de classe, quer dos árbitros, quer dos treinadores também, além das 16 associações distritais, incluindo ilhas. E portanto que fazem o processo federativo, onde é eleito o presidente, não a direção, pois o presidente é que escolhe a direção, e todos os outros órgãos sociais. Em termos de federação, hoje, embora tenha um buraco, fala-se de meio milhão de euros, mas aquilo que nos vão chegando é que está tudo controlado e que o judo está bem porque tem um campeão do mundo. As pessoas, na minha visão, acho que se podia fazer mais e melhor, procurando ir buscar mais experiências e visões de que existem, mas não é das piores em Portugal. Acho que há federações e que ninguém fala, que estão muito piores que a do judo, embora o judo tenha tido o desenvolvimento normal. Uns podem dizer que se existe este é porque houve investimento, obviamente que as visões da política federativa
por vezes há coisas que eu defendo que sim correram bem e que foram bem implementadas, há outras que eu não vou defendendo tão bem, porque acho que prejudicam não só os atletas, e nisto nós falamos dos atletas, não falamos de nós treinadores, o que importa aqui é os atletas, e portanto eu penso que está estável, não há muita oposição. Verdade seja dita, o Francisquinho não vai dizer que não, porque também está muito dentro da política do judo, e eu penso que se correr bem, e segundo o Presidente da Federação Portuguesa de Judo, que vamos ter medalhas olímpicas outra vez. Vamos terminar com uma última desafio sobre aquilo porque já não temos muito tempo. Diz, terminar? Ok. Dentro daquilo que falámos aqui, e a perspectiva de futuro, rapidamente, a vossa perspectiva para o judo e concretamente para o judo de Tomar. Na minha opinião, eu presumo que com os apoios que temos e com aquilo que está a ser desenvolvido, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e com algum resultado que tem caído, graças a Deus e ao esforço dos treinadores, presumo que, e já se disse isto no início, que os clubes da zona centro do distrito de Santarém são os clubes de Tomar os mais implementados em várias tarefas, em várias frentes. Portanto, aquilo que eu mais desejava e aquilo que eu mais acho que era promissor para nós era que, garantindo algum apoio, qualquer que fosse esse apoio, a estas secções ou a estes organismos que facultam a possibilidade de que a gente consiga divulgar a atividade, garantindo isso, teríamos de certeza janelas abertas para a continuidade desta atividade a olhos vivos. Não é? O judo está na crista da onda. Mesmo com o futebol e o hóquei em patins a serem as modalidades mais importantes em Tomar. Nós não podemos competir nem comparar uma coisa com outra. Uma modalidade uma modalidade coletiva comparada com uma modalidade individual, a comparação não pode ser feita. É como nós não podemos comparar com Lisboa, quando tem não sei quantos milhões de habitantes e portanto, nós fazemos o nosso percurso. Defendemos muito a qualidade em detrimento, se calhar, da quantidade, porque não conseguimos competir com essa quantidade. Agora, a verdade é esta: detectando o talento que existe, potenciando que o trabalho tem que ser feito, os resultados vão aparecer. E os resultados estão à vista, independentemente de haver 3 clubes em Tomar ou não, os clubes trabalham, e é isso que eu gostava que isso ficasse explícito: os 3 clubes trabalham, os responsáveis conversam e os resultados estão à vista. Quer na competição, em todos os escalões, dos juvenis aos séniores, e não falamos aqui das escolas de formação, porque isso não conta, em termos de resultados esportivos não conta. Estamos a falar de juvenis, são escalões oficiais, juvenis, cadetes, júniores e séniores. Numa outra vertente que é de aperfeiçoamento técnico, que é os catas. Tomar também tem resultados a nível nacional e que perspectivamos trabalhar as coisas no sentido também de começarem a fazer uma participação internacional, está a dar os seus primeiros passos agora, e portanto nós acho que temos essa perspectiva e que o judo estará seguro. Agora as pessoas também têm que acreditar nos profissionais que têm aqui à frente, não só nós dois, mas também com o Igor, que penso que não temos feito um trabalho... Eu até penso que o Igor fazia aqui falta, não é? É uma figura que fazia aqui falta. Vai no futuro, com certeza, ser um dos nossos convidados quando voltarmos ao judo. É esse um dos nossos objetivos. E dizer que... Muito obrigado. Deixa-me só dizer que a perspectiva desta medalha que acontece, se as pusermos na balança, e falavas ainda agora em hóquei e futebol, depois eu vou pôr as duas coisas na balança. Vou pôr a medalha de judo e o judo, o hóquei e o futebol numa balança só. E com esta indicação terminamos a segunda edição do À Mesa Com no restaurante Parreirinha, com um ipom ensinado pelos mestres Filipe Lopes e Manuel Francisquinho. É verdade, na primeira emissão deste À Mesa Com tivemos Abel Bento e Rui Costa, o futebol teve em destaque, hoje o judo. Um grande abraço, muito obrigado e muitas felicidades ao Filipe e ao Francisquinho. Foi um gosto enorme e uma boa noite. Eu quero só agradecer isso, portanto, em meu nome pessoal e dos clubes que represento, e agradecer a vocês a coragem e a simpatia que tiveram e a lembrança, 45 anos passados sobre o judo em Tomar, de fazerem uma entrevista ao judo. É um privilégio também na nossa rádio. Muito obrigado. Uma medalha também. Obrigado. Muito obrigado.